Bora, galera, para mais um Caiu na Segunda. Caiu na Segunda, para quem não conhece, é um projeto onde toda segunda-feira a gente responde uma questão que já caiu na segunda fase do exame de ordem em Direito Tributário. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Siqueira, teu professor de Direito Tributário, e eu estou aqui com um único objetivo: te ajudar a passar na segunda fase em Direito Tributário. Então, quer ser aprovado no exame de ordem? Vem comigo que eu vou te ajudar. Seguinte, hoje a gente vai responder uma questão do exame 32. Respondendo essas questões, o que a gente faz? A gente aprende como ler, a gente aprende como buscar essas teses no Vade-Mecum. E aí, quando a gente chegar lá na nossa prova de segunda fase, a gente não tem surpresa. Vamos lá responder a questão comigo? Então vamos nessa! Seguinte, tá aqui aberto, ó, exame 32. Então, 32º exame de ordem unificado, prova de direito tributário. Para quem tá aí, vai fazer a prova pela primeira vez, é assim que a tua prova vem, assim que você vai receber ela. A capazinha dela aqui, com a matéria, prova prático profissional, todas as informações aqui a respeito do tempo, do que é permitido e do que não é, informações gerais da FGV sobre a prova. Depois a gente vem para a nossa peça prático profissional, e aí a gente tem 5 folhas para a realização desta peça prático profissional. Então, 5 folhas para fazer nosso rascunho aí. E aí, no nosso caderno definitivo também a gente vai ter as mesmas 5 folhas. Como eu falei para vocês, questão 1. Vamos responder a questão 1 do exame 32. A questão diz o quê? O partido político XYZ do Brasil alugou um imóvel de sua propriedade ao locatário Matheus Silva. Posteriormente, Matheus recebeu no imóvel um carnê contendo a cobrança de taxa de coleta domiciliar de lixo, com lançamento efetuado em nome do proprietário. Então, o lançamento foi efetuado em nome do partido político. Matheus Silva, verificando seu contrato de locação, percebeu que havia previsão de que o locatário deveria arcar com o valor do pagamento de taxas que recaíssem sobre o imóvel, entendendo que a cobrança era indevida por violar a imunidade tributária dos partidos políticos e por não se tratar de serviço público remunerável por taxa, o locatário promove ação judicial para discutir o débito. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Vamos lá. Um ponto importante que eu preciso deixar claro para vocês. Eu sempre falo isso e provavelmente vou repetir aí muitas vezes. Tudo isso que está escrito aqui são informações importantes para eu chegar numa resposta. Então, são informações importantes que vão me levar até a tese. Porém, o que eu tenho que responder é o que está descrito no item A e o que está descrito no item B. Alguns alunos têm a mania de começar a ler aqui e já ir se perdendo aqui e tentando achar uma resposta do que ele nem sabe ainda que foi perguntado, certo? Você vai ler e você vai buscando pontos principais. Por exemplo, partido político XYZ. Então a gente está falando de um partido político. Ah, ele alugou. Então ele tem um imóvel e esse imóvel aí está alugado para outra pessoa. Houve o lançamento de uma taxa. Então eu marco aqui, ó, taxa de coleta de domiciliar de lixo. Matheus viu no contrato de locação que existia uma previsão para que ele pagasse essas taxas. Beleza? E aí ele achou que ela era indevida. Tranquilo? Aí vamos lá. Vamos para as perguntas para ver exatamente o que ele quer. Item A. É devida a cobrança da taxa de coleta domiciliar de lixo em relação ao imóvel? Então a pergunta é, essa taxa, ela é devida? Essa taxa, ela está correta? Item B. O locatário pode promover ação judicial para discutir o débito tributário? Beleza? Então são 2 perguntas e a gente vai buscar as respostas para essas 2 perguntas.
Tranquilo? Vamos lá. No meu enunciado ele traz pra gente aí algumas situações. Ele fala para mim de partido político e de imunidade tributária. Então, falou de imunidade tributária, qualquer um que estude direito tributário comigo tem a obrigação de saber que falou de imunidade tributária. A gente vai correr lá para o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Beleza? E fala também de taxas. Fala de taxas. Aí eu vou procurar taxas lá no meu, na minha legislação. Certo? Vamos lá. Artigo 150, Constituição Federal. Artigo 150, inciso 6º. Inciso 6º. O artigo 150 ele traz no seu caput o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, então é proibido a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, estes entes não podem fazer determinadas coisas. Quais são essas determinadas coisas? No inciso 6º, está falando que é vedado a estes entes instituir impostos sobre... Aí eu tenho aqui a linha C. Patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações. E aí ele traz aqui algumas outras pessoas, que são entidades sindicais de trabalhadores, entidades educacionais e de assistência social sem fins lucrativos. Beleza? Mas tá aqui. Então não pode instituir impostos sobre patrimônio do partido político. A questão, ela está falando que foi instituído um imposto sobre esse partido político? Não, ele está falando que foi instituída uma taxa. Então, aquela imunidade prevista no artigo 150, ela abrange apenas os impostos e não abrange as taxas. Então, nos termos do artigo 150, é devida essa cobrança? Sim, é devida essa cobrança, pois a imunidade ela abarca apenas aos impostos e não as taxas. Mas e aí? Um outro questionamento. Essa taxa especificamente, ela é devida? Ela é uma taxa constitucional? Você vai aproveitar e você vai dar uma olhada aí no teu artigo 150. No seu artigo 150, no inciso 6º aí, nas imunidades, se em algum lugar a gente tem uma remissão. Essa remissão ela tem que estar te encaminhando para a súmula vinculante 19. Beleza? Súmula vinculante 19. Pode ser que você não tenha essa remissão nesse local especificamente. E aí a gente vai buscar pela taxa aqui na nossa Constituição Federal. Aí a gente vem aqui, para o nosso artigo 145. 145. Vai lá no artigo 145, inciso 2º, taxas. E veja se nesse artigo 145, inciso 2º, tem essa remissão. Remissão para súmula vinculante 19. A súmula vinculante 19, ela diz o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixos ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Então essa taxa ela é constitucional. Ela é uma taxa constitucional. E aí, achou? Achou essa remissão aí no teu Vadimeco? Se você não achou, se você não localizou essa remissão, faça essa remissão. Você pode fazer ela aí no artigo 145, inciso 2º, e pode fazer ela aí no artigo 150, inciso 6º. E aí você pode deixar no inciso 6º mesmo, não necessariamente precisa colocar lá na linha C. E aí agora a gente vai para o item B. Não, antes de ir para o item B, vamos realmente responder da forma mais adequada que esse item A. É devida a cobrança da taxa de coleta de lixo domiciliar em razão ao imóvel? E aí, é devida essa cobrança?
Primeiro ponto, a gente tem que saber como que eu respondo isso para a FGV. Aqui ele está perguntando, é devida a cobrança? Então eu vou começar a minha resposta sempre com um sim ou não. É devida? Sim, vírgula. Nos termos do artigo 150, inciso 6º, a linha C, a imunidade tributária da qual os partidos políticos fazem jus, ela abrange apenas os impostos. Impostos. Ainda, a taxa de coleta de lixo domiciliar, ela é uma taxa constitucional e devida nos termos da súmula vinculante 19. Beleza? Só isso. Não precisa se estender mais que isso. As respostas das questões de segunda fase, elas são respostas diretas. A gente não precisa escrever um calhamaço de coisa para poder dizer um negócio simples, beleza? 2, 3 linhas você vai responder a grande maioria das questões de segunda fase. Vamos lá. Item B de bola. O locatário pode promover ação judicial para discutir o débito tributário? O locatário pode promover a ação judicial para discutir o débito tributário? E aí, o locatário ele deve esse débito tributário? Depende. Vamos lá. Depende do que você está falando, Marcos. Ele deve porque o contrato dele diz que a obrigação é dele. Então, na esfera civil, na relação contratual entre locador e locatário, ele deve essa taxa, beleza? Mas perante o fisco, esse camarada não tem absolutamente nada a ver com a relação tributária, tá? O partido político, ele é o proprietário. Então, ele é o sujeito passivo na relação jurídico-tributária. Ele é o contribuinte dessa taxa. Então, o lançamento vai sim ser efetuado no nome dele e a cobrança vai sim ser direcionada a ele. Beleza? A gente precisa agora fundamentar essa ideia. E aí eu tenho lá no nosso CTN o artigo 123, que fala justamente sobre as disposições gerais aí relacionadas ao sujeito passivo. O artigo 123 aí traz para a gente o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à fazenda pública. Para modificar a definição legal de sujeito passivo da obrigação tributária correspondente. Beleza? Então o que ele está falando aqui? Que as convenções particulares, aquele contrato de aluguel, elas não podem ser opostas ao fisco. Eu não posso levar aquele contrato ao fisco e falar: ó, fisco, a obrigação não é minha, o camarada alocou o imóvel, então cobra dele. O fisco não está nem aí para essa relação particular entre vocês. Beleza? Lá na relação jurídico-tributária, o sujeito passivo é o contribuinte, que vai ser, no caso aí, o partido político. Então, essa relação entre ele e quem alugou o imóvel não importa. Tranquilo? Ainda, aí nesse artigo 123, confere pra gente se tem uma remissão também a uma súmula. Qual súmula, Marcos? Súmula 614 do STJ. Súmula 614 do STJ. Essas súmulas que eu estou citando, se elas não tiverem a remissão feita, aproveitem esse momento, peguem um lápis e façam essa remissão. Porque você pode fazer essa remissão para a sua segunda fase, beleza? Não tem problema nenhum. Desde que você esteja fazendo a remissão de forma adequada ao edital. Então basta você colocar ali, súmula 614 do STJ, te direcionando para lá. Pelo amor de Deus, não coloca estrelinha, não coloca X, não coloca setinha, não coloca súmula e circula ela, nada disso. Apenas coloca embaixo ali, súmula 614 do STJ. Essa súmula ela diz pra gente o seguinte: o locatário não possui legitimidade ativa. Então o que ele diz aqui? Não possui legitimidade ativa ele não pode propor ação.
para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU ou de taxas referente ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos, nem para restituir esses tributos. Beleza? Então o locatário ele não tem legitimidade para isso. Como que eu respondo essa questão então? O locatário pode promover ação judicial para discutir o débito tributário? A pergunta é, ele pode promover ação? A resposta é não. Não. Não e ponto. Aí agora eu justifico. Vírgula. Nos termos do artigo 123 do CTN, as conversões particulares não podem ser opostas ao fisco. E ainda, a súmula 614 do STJ diz que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a referida taxa. Ponto final e acabou. A gente não precisa se estender mais que isso. Beleza? Então, item A e item B, respondido. Coisa de 2, 3 linhas você responde cada um desses itens e tem garantido aí 1,25 da tua prova, o que é uma pontuação extremamente importante. Beleza? Então, maravilha. Mais uma questãozinha respondida. Mais uma segunda-feira aí que a gente está junto. Eu espero poder ter contribuído com essa questão aí para o teu crescimento, para os teus estudos. Teve dúvida, teve dificuldade? Deixa nos comentários aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, Marcos Siqueira. Lá eu também te ajudo, também te dou dicas, também falo de exame de ordem. E aí qualquer dúvida você pode me mandar direct. Aproveita que você chegou até aqui. Curte esse vídeo, compartilha aí com teus amigos que estão estudando e que também precisam de um pouco aí de ajuda nessa parte de direito tributário, que eu vou ficar muito grato e muito satisfeito em poder ajudar a todos vocês, beleza? Um grande abraço e até o próximo.